a pessoa em situação de rua, o popular mendigo, né, que se fala, o verdadeiro mendigo é o paciente de esquizofrenia que não tem família, né? Quando chega para mim uma irmã de 50 anos, trazendo um irmão de 55, dizendo minha mãe faltou, ele surtou aos 25 anos, ele toma esse Levozine toda noite e agora tocou para mim cuidar dele. Aí eu explico que aquilo não vai melhorar, que aquilo ali é residual e que ele só está ali bonitão, bem cuidado, porque ela está tomando conta de tudo. Porque se ele não tivesse uma família que tomasse conta, ele se tornaria mendigo. Então, isso é muito difícil. Pensando assim, agudamente, alguém está na rua, eu penso que é a única situação que eu acho que, se não está psicótico, se não está grave, a comunidade terapêutica não serve. Eu, de certa forma, entre aspas, condeno a pessoa que tem família, a família que quer pôr na comunidade terapêutica. A família teria que ser contensiva, de conseguir cuidar uma internação domiciliar com a ajuda do CAPS. Mas para pessoas em situação de rua, temporariamente, para tratar, para colocar em abstinência. Agora, me preocupa muito que muitas unidades, algumas que têm cunho religioso, não sei se aqui em Santa Catarina era assim, não permitiam a questão da medicação. E aí a gente tinha casos de paciente que entra em abstinência alcoólica grave, convulsiona e o óbito é muito fácil de acontecer nessa situação. Então, se existe permissão do município para existir, tem alvarás das comunidades terapêuticas, eu acho que tem que ser usado para o pós-retirada da abstinência, que eu acredito que pode ser feito na UPA. Eu nunca precisei mais do que 7 dias internado o paciente, normalmente 5, lá fazendo diazepam para tirar do quadro agudo da abstinência. E se não tem família para continuar, para ficar CAPS e família, eu penso que a comunidade terapêutica é uma saída. Só digo assim, não peçam, né, para o colega lá indicar a terapêutica. Esse paciente vai ir pela uma necessidade social, porque nós temos de 2015 uma vedação do Conselho Federal de Medicina dizendo que está vedado aos médicos, principalmente os psiquiatras, de encaminhar pacientes graves para a comunidade terapêutica, porque o Conselho não reconhece como uma internação comunidade terapêutica. Para ser internação tem que ter 3 serviços, médico, enfermagem e farmacêutico. Se não tiver esses 3 profissionais na unidade, isso não é uma internação. Então, o paciente grave, está em abstinência alcoólica grave, não pode ir para lá. Tem que primeiro compensar na UPA para depois ir para lá. O paciente que está em psicose, não dá para ir para a comunidade terapêutica. Tem que ficar numa internação, e internação acontece em hospital geral ou em hospital psiquiátrico. E sobre internação em hospital geral, eu penso que é uma coisa fácil, mas tem muita resistência. O ditado que se dizia lá na infância, lá no sul tem esse ditado, não se gasta açúcar, no tempo que açúcar era coisa chique, agora é veneno, não se gasta açúcar com café para louco. Não se investe na psiquiatria, não se investe no paciente psiquiátrico. Então, por que o hospital geral não quer, mesmo que seja público? Porque, gente, dentro do hospital público estadual, a gente tem lá um tomógrafo, o serviço de raio-x, muitas vezes serviço de endoscopia, e a gente pensa que isso é do Estado. Não, isso é licitado para um particular. E para esse serviço gerar renda para o licitado, ele tem que internar paciente clínico, que demanda por exames. Tá? O que dá lucro no hospital particular é o centro de imagem. Porque o paciente que interna para tratar, entre aspas, dá despesa. O convênio paga pouco, o particular paga, às vezes toma calote, etc. e tal. Mas o que dá lucro é o centro de imagem. E o paciente psiquiátrico nosso? Ele interna para ficar 15, 20, 30 dias e não gera esses exames para o hospital. Seja ele particular, seja ele no SUS, que é gratuito, mas o SUS está remunerando aquele centro de imagem para fazer tantos exames por mês. E aí, se usar leito com internação psiquiátrica,
não dá certo. Então, essa interface público-privado às vezes ajuda, às vezes indiscretamente atrapalha.